Rede TV, primeira em tecnologia HD 3D. Muito bom dia a todos, já estamos no ar. Aqui hoje falamos diretamente do SEIC, Centro Espírita Irmãos do Caminho, porque viemos levar até você a 17ª Semana Espírita de Ponta Negra. Um evento maravilhoso, tenho certeza que já está na agenda de todos os norte rio-grandenses, porque já faz parte do calendário, né, do movimento espírita ou não, quem deseja aprender mais, ter mais conhecimento. E hoje quem está encerrando, gente, aqui no SEIC, esse evento, é Anete Guimarães. Anete é médica, psicóloga, parapsicóloga, conferencista espírita nacional e internacional, tem uma bagagem fantástica de informação, de conhecimento para levar até você. Então, você que não veio, lamentamos, mas você vai poder assistir um pouquinho, só um pouquinho, do que foi esse evento maravilhoso. Agora, convidamos você a pensar em Deus e Jesus e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Agora você vai ficar com a 17ª Semana Espírita de Ponta Negra, que quem encerrou foi Anete Guimarães. Daqui a pouquinho a gente volta. Bem, gente, estamos aqui com a doutora Anete Guimarães, que veio encerrar a 17ª Semana Espírita aqui em Ponta Negra. Bom dia, doutora Anete, que bom conhecê-la pessoalmente. Bom dia, o prazer é nosso de estarmos aqui. Doutora Anete, a senhora é conhecida no meio por expor mais nas palestras o aspecto científico da doutrina espírita. Por que se deu isso? Tem alguma... a senhora optou por quê? Tem algum motivo? Na verdade, na minha casa são 3 oradores espíritas. Meu pai, minha mãe e depois nós. Meu pai tinha uma afinidade mais pelo aspecto filosófico, a minha mãe pelo aspecto religioso, sobrou o científico. E a gente assumiu, então, a tarefa nessa área. A neuroplasticidade autodirigida diz que você pode mudar se quiser. Mas como a gente pode explicar isso para o nosso público que ainda não conhece o termo, que ainda não conhece isso, e aonde se deu, onde se iniciou o estudo disso? A neuroplasticidade é uma descoberta do Dr. Jeffrey Schwartz. Junto com alguns físicos e uma série de outros pesquisadores, é uma tendência mundial hoje o estudo do cérebro para tentar interpretar o comportamento. Antes havia uma dicotomia. Havia a psicologia, que estudava o comportamento, a mente, e a neuroanatomia, que estudava o cérebro. O que acontece é que essas barreiras estão desaparecendo. Com as novas tecnologias, se permite hoje estudar o cérebro em funcionamento. E com isso, algumas informações que nós acreditávamos ser fruto exclusivamente da mente, estão hoje sendo descobertas áreas cerebrais correspondentes. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de mudar a cada nova experiência. Cada vez que nós aprendemos alguma coisa, cada vez que vivenciamos uma experiência, o cérebro muda. Daí o nome neuroplasticidade. E nós sempre achamos, durante os estudos, que as mudanças ocorriam de fora para dentro. Elas eram devido ao que aprendíamos, às nossas experiências sensoriais, ao que comíamos, ao que bebíamos, às nossas convivências. Que nós éramos fruto do meio ambiente, que as nossas relações estabeleciam o aprendizado. A neuroplasticidade autodirigida significa que nós podemos mudar o nosso comportamento, a nossa cerebração, a partir de um processo interno. Um amadurecimento psicológico, uma decisão. Daí o nome neuroplasticidade autodirigida. É quando a mudança não é fruto de uma experiência exterior, não é fruto de um aprendizado, é fruto de uma decisão. Você decide mudar e muda.
E a mudança é um objeto de estudo muito intenso da ciência hoje em dia. O MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se dedicou há algum tempo ao estudo dos hábitos. Como é que nós desenvolvemos os hábitos, qual a área neurológica envolvida neles. Então, e também uma série de outros institutos, há uma grande tendência nos Estados Unidos em pesquisar os hábitos. Então, existe uma grande quantidade de instituições pesquisando por que algumas pessoas são capazes de mudar de vida tão intensa e radicalmente e outros não. Pesquisas genéticas, pesquisas psicológicas, sociológicas, antropológicas, para tentar determinar se essas pessoas que mudam de vida têm alguma característica especial ou realmente é um processo psicológico. E a neuroplasticidade autodirigida é justamente a manifestação desse processo. Uma decisão interna que define uma mudança cerebral. E com isso, uma mudança de vida. Alguém toma uma decisão e muda de rumo. Para alguns é tão difícil, por exemplo, largar de beber, largar de fumar, mudar determinados hábitos, deixar de ser compradores compulsivos. E outros não. Eles tomam a decisão e isso muda. O Dr. Jeffrey Schwartz trabalhava com o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele comportamento compulsivo que você tem em algumas circunstâncias. Uma coisa difícil de tratar, com poucos resultados. E ele, juntamente com uma série de pesquisadores, chegou à conclusão que existem processos facilitadores dessa mudança. Daí o nome neuroplasticidade autodirigida. Ele aplicou essas pesquisas no trato com seus pacientes e teve um sucesso tão significativo que hoje é considerado uma das maiores autoridades na área dos transtornos mentais. Na Organização Mundial de Saúde, ele representa hoje o ícone máximo da área. Daí uma tendência, como algumas coqueluches, né? Por exemplo, a neurolinguística, num tempo estava na moda, agora a neuroplasticidade está na moda. É usar técnicas para facilitar e promover a mudança de comportamento. Isso pode ser aplicado no dia a dia, no dia das empresas, em várias situações. Daí essa forma significativa que se trata a neuroplasticidade hoje em dia. Hoje, a senhora veio aqui falar sobre reencarnação, o aspecto científico da reencarnação. O que mudou na visão reencarnacionista desde a codificação até os dias atuais? Na época da codificação, a reencarnação era uma teoria. Hoje, com o avanço das pesquisas, nós temos várias tendências que demonstram que não é apenas uma ideia, é um fato real. Nós temos vários pesquisadores, doutora Ellen Van Bach é uma das que se destaca com o seu livro Recordando Vidas Passadas, pela metodologia que ela aplicou para avaliar a reencarnação. Ela aplicou, diferente de alguns profissionais que pegavam casos isolados, ela fez um estudo estatístico de lembranças da reencarnação. Lembranças simples, e foi um método bem interessante. Ela pegava várias pessoas, regredia em períodos específicos, por exemplo, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, e fazia perguntas assim: você está adquirindo alimentos? Que tipo de moeda você está usando? Que tipo de calçado você está usando? O que você está comendo? Qual o seu sexo? Que são perguntas muito simples, que não levantam barreiras muito significativas. Mas ela fez isso na primeira vez com 1.088 voluntários. E depois tabulou os resultados. Quantos disseram ser homens? Quantos disseram ser mulheres nos períodos da história? Quantos disseram ser da classe social superior? Quantos da classe social inferior? E aí ela foi tabulando e gerando gráficos. E o mais interessante é que, após isso, ela comparou os gráficos obtidos com essas respostas com os gráficos históricos. E eles se viram absolutamente corretos. Qual a probabilidade que 1.088 pessoas combinassem dar respostas tão específicas que combinassem com os dados históricos? Quem, na verdade, sonha em ser um plebeu desconhecido no meio da África? Então, se fosse um processo do inconsciente, nós gostaríamos de ser pessoas especiais, de termos um destaque social. Como é que eles escolheram as situações específicas para combinar com os dados históricos? A probabilidade de ser um acaso ou de ser uma combinação é muito remota. Ela repetiu a experiência várias vezes e obteve os mesmos resultados. Ou seja, eu acho que dentre todos é a que mais claramente demonstrou a realidade do processo reencarnatório. E hoje, com as tecnologias de avaliação cerebral, por exemplo, nós podemos verificar se você está lembrando de alguma coisa ou está inventando alguma coisa.
Por exemplo, se eu perguntar para você o que você comeu no café da manhã e escanearmos o seu cérebro, vamos ver que a atividade neuronal vai estar no hipocampo, que é a área da lembrança. Se eu perguntar para você o que foi que a Dilma comeu no café da manhã e você descrever, nós podemos ver que é o lobo frontal que está trabalhando, você está criando uma resposta. Então, o que eles fizeram? Alguém submetido à regressão de memória, analisaram o cérebro em funcionamento. Se fosse imaginação, se fosse uma experiência imaginativa, nós teríamos atividade no lobo frontal. Mas não, as atividades se concentravam no hipocampo, o que afirmava ser uma lembrança. Mas se a pessoa não experimentou essa lembrança no tempo presente, de onde essa lembrança vem? A única possibilidade explicável vem de uma experiência anterior. O fato é que é uma lembrança, não imaginação. Que maravilha. Qual a contribuição, doutora Nete, material e espiritual para o espírito desde o nascimento? Acho que eu não entendi bem. Qual a contribuição material e espiritual para o espírito desde o seu nascimento? Porque existe a questão até os 7 anos que o espírito fica entre o mundo espiritual e o material, não é isso? Estamos falando das fases da reencarnação. Nós escrevemos uma tese de André Luiz que fala que a reencarnação física se completa aos 7 anos de idade. E nós dissemos que existe uma fundamentação científica, porque só aos 7 anos você tem todos os seus sistemas orgânicos completos e realmente o espírito está ligado, então, ao corpo, molécula a molécula. Entre os de 0 a 7 anos, 4 anos mais ou menos, 3 anos e meio, 4 anos, você está realmente na metade do processo. Então, nesse momento, o espírito que tinha uma certa lucidez começa a perder essa lucidez e assumir um novo corpo. E daí algumas experiências estranhas, exóticas podem aparecer. Crianças que apresentam capacidades fora do comum, os chamados falsos gênios, alguns que trazem lembranças espontâneas do passado, são comuns na faixa que vai de 2 anos e meio a 4 anos de idade. E que desaparecem com a idade, por quê? Porque à medida que o espírito assume um novo corpo, ele vai perdendo essas experiências do passado. Ele se liga ao corpo pelo cérebro e perde a capacidade de trazer essas lembranças do passado. Aí ele assume essa nova encarnação e ele passa a ter experiências do presente. Não sei se é isso que você estava querendo saber. É exatamente isso. Porque a reencarnação não é um patrimônio espírita. A doutrina espírita só, acredito que bem explicou, né? Mas os discípulos do Cristo, a senhora sabe, eles criam de alguma forma na reencarnação? Era uma crença judaica. Na verdade, a reencarnação é uma crença da maior parte da população do planeta. Pense bem que a gente fala sempre no Ocidente, mas a maior quantidade populacional está no Oriente. Então, só na Índia nós temos uma grande concentração de pessoas e a maior parte da população acredita na reencarnação. Os budistas, os indianos, aqueles que têm origem em religiões orientais. Então, dentre a população do planeta, acho que são 4/5 da humanidade acreditam na reencarnação. Nós somos a minoria, o Ocidente, por assim dizer. Então, é uma crença muito comum em diversas culturas, tanto culturas indígenas, em áreas isoladas, acreditam na reencarnação, então é um processo universal, com algumas exceções. O fato dos ocidentais não acreditarem na reencarnação está ligado ao fato de que, na época de Roma Antiga, alguns imperadores não admitiram a hipótese de voltarem como escravos ou como plebeus. Então, por decreto, eles passaram a dizer que a reencarnação era impossível. E, a partir daí, por tendência histórica, essa ideia foi se reproduzindo. E a ideia da reencarnação também compete com algumas teses teológicas que falam sobre a decisão final. Então, se você tem mais de uma vida, você teria outras opções e iria contra a tese do juízo final. Então, essas são as dificuldades com relação à crença da reencarnação. O judaísmo, uma fase dele acreditava na reencarnação, algumas tendências, não é universal, com as poucas que não acreditam. Então, em geral, com certeza, alguns discípulos de Jesus estariam entre aqueles judeus que acreditavam na reencarnação. Com esse estudo que hoje está se fazendo bem melhor a respeito da reencarnação, o que a senhora, como estudiosa, né, da área científica
da doutrina espírita? O que a senhora acredita que pode mudar se a comunidade científica aceitar integralmente a reencarnação? O grande problema é que determinadas teses ficam difíceis de serem estudadas porque um grande número de pessoas tem crenças bastante ortodoxas, fundamentalistas. E estudar a reencarnação, estudar a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, iria de encontro direto a essas crenças. Por conta disso, como existem muitas instituições de ensino superior que estão ligadas a certos ramos religiosos, é uma coisa muito difícil de acontecer. A gente fala de grandes instituições como Harvard, Oxford, Stanford, mas vocês não esqueçam que Oxford está ligada à igreja anglicana, Harvard está ligada à igreja protestante, Stanford também. Então, em vista disso, certos estudos estariam circunscritos a poucos mais liberados para, por exemplo, desenvolver essas teses. E por conta, talvez, então, do preconceito, não sejam mais ventilados. A crença da reencarnação mudaria muitas coisas e criaria muitos conflitos para certos ramos religiosos. Por isso, eu acho meio complicado. A não ser que a liberdade de pensamento se torne mais universal, eu acho complicado se desenvolver a área. Doutora Nete, infelizmente nosso tempo acabou, é curtinho, mas a gente agradece muito. Que Deus abençoe nesse trabalho valoroso de divulgação, de tentar trazer à luz da ciência, né, a nossa doutrina espírita. Então, fica aí as considerações finais ao nosso público potiguar. É muito importante a gente se dedicar ao estudo sério. A proposta espírita é uma proposta inovadora, que é ver a realidade, apesar das aparências e além das aparências, para tentar extrair a verdade. Então, unir o espiritual e o físico. Normalmente, as religiões dominavam o mundo espiritual, a ciência o mundo físico, e elas eram incompatíveis. A proposta espírita é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, para que as consequências sejam mais intensas, mais duradouras. Para que nós realmente tentemos modificar o mundo, a gente precisa acreditar que o mundo merece o nosso esforço. Então, vocês vão ficar com imagens da 17ª Semana Espírita aqui em Ponta Negra. Porque se você disser pluralidade dos mundos habitados, vai ter alguém que pergunta, é coisa de ET? É ufologia? Não. O capítulo em questão trata de quê? Evolução. Então, por que Kardec não falou logo a evolução? Que a evolução só surgiu depois de Kardec. A teoria da evolução das espécies é posterior ao livro dos Espíritos. Por isso, a palavra não consta na codificação. Mas o capítulo trata, basicamente, da evolução. Logo, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a evolução. E o que nos permite aceitar a evolução é justamente a reencarnação. Então, com a soma dos comportamentos sociais, com todas as experiências, nós estamos crescendo. O que acontece em nosso universo é aquilo que necessitamos para nos desenvolver espiritualmente. Por isso, a nossa sociedade é justa, apesar das nossas relações sociais não serem. Porque nossas relações sociais promovem a desigualdade, não respeitam as diferenças, a necessidade de governos para implantar a ordem. Porque nós não praticamos as virtudes e o mérito não faz parte do nosso processo individual. Mas, no geral, a cada um segundo as suas obras. Nesse sentido, o Espiritismo, uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, como justifica, então, essas diferenças sociais? Todos nós evoluímos. Bem, gente, como dica de leitura, novamente a gente vai convidar você a conhecer O Milagre,
né? Ditado pelo espírito João Maria, ao médium e escritor espírita Assis Azevedo. O milagre conta a história, aqui no Nordeste, de uma menininha que desencarnou e começou a fazer o que muitos chamam de milagre. Mas será que milagre existe? Então a gente vai conhecendo essa história. Muita informação maravilhosa, à luz da doutrina espírita, reencarnação, lei de causa e efeito, muita coisa boa. Então, se você quiser adquirir o livro, Livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, Livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Banca de Revista Boa Leitura no Nordestão da Salgado Filho, NERE, Núcleo Espírita Recanto da Esperança, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, Centro Espírita Oscar Nelson, Então, vários. E no site da Boa Nova, essa é uma edição do Instituto Beneficente Boa Nova, www.boanova.com.br. Sim, também no Midway Mall, na livraria Saraiva. Lá também você encontra. Outra dica de leitura é o livro A Viagem, uma busca pela verdade. Este, pela editora O Clarim. Então, é uma história, um romance, que narra a história de amor, né, de uma jovem inglesa que vai à Rússia buscar, né, o que ela acredita que a resposta vai encontrar neste belo país que é a Rússia, e lá ela desenrola várias questões. A questão da influência espiritual você vai encontrar no livro, a lei de causa e efeito, a reencarnação, fenômenos de efeito físico também contém no livro. Então, se você quiser uma boa leitura, com boas informações, A Viagem, uma busca pela verdade, editora O Clarim, também na livraria da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, na livraria Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura, do Nordestão da Salgado Filho, na livraria Saraiva, no Midway Mall, em todos os sites do Clarim, em todas as distribuidoras aqui do Brasil, com certeza você encontra, espírita ou não, você vai encontrar. E temos também Encontro Fraterno com a irmã Sheila. Você está vendo aí no seu vídeo a imagem. Quem quiser adquirir o livro, está aí o telefone, o e-mail. É um livro maravilhoso, gente, de mensagens edificantes. A psicografia de Emanuel Chácara Salles, né? Emanuel iniciou esse trabalho em Contagem, em Minas Gerais, com o grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que fica em Belo Horizonte. Este é o primeiro livro, né, do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Então, se você quiser adquirir, está aí no seu vídeo, telefone, entre em contato, você não vai se arrepender. São mensagens belíssimas, que tenho certeza que você vai gostar. Então, tá aí as dicas de leitura. Aproveite. Bem, gente, a gente vai estar se despedindo aqui de você com o nosso coração cheio de alegria, de satisfação em novamente aqui estar, levando até vocês conhecimento, informação e essa integração real que acontece aqui na Semana Espírita, sempre de Ponta Negra. Então, convidamos você a se programar para que o próximo ano você participe do 18º Encontro Semana Espírita de Ponta Negra. Então, que Deus abençoe, parabéns a todos que fazem o SEIC, o Centro Espírita Irmãos do Caminho, que Deus os abençoe sempre, com muita paz, saúde e muito trabalho. Então, fiquem com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus nos abençoe hoje e sempre.